Boa noite, almas poderosas. Como estamos nessa noite de hoje? Todo mundo bem? Oi, Maria Gisele, boa noite. Boa noite, Isabel de Lourdes. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na live de hoje. Tudo bem? Como estamos? Tudo certinho? Oi, Renadir, meu amor, como é que você tá? Renadir, não consegui aparecer na sua live hoje. Menina, muita coisa. Muita coisa, mulher. Tava assistindo aula até agora. Que bom que você tá bem, meu amor. Povo abençoado, pois é. Muita coisa para fazer, Renadir. Hoje eu peguei o dia para assistir umas aulas que eu tenho, para rodar umas coisas lá na Blend. Ai, gente, é fogo, né? Quando a gente quer fazer as coisas, a gente tem que arrumar tempo. É complicado, é. Mas, diga-se de passagem que o negócio tá fluindo lá no outro lado. Então, vamos que vamos, meu amor. Feiticinho feito. Boa noite, meu povo, como estamos? Todos bem? Muito bem, bem, bem? Oi, Flávia, boa noite. Então, para quem está aqui na live, hora de curtir e compartilhar a live, não é verdade? Então, curtam, compartilhem a live para trazer cada vez mais pessoas aqui para essa semana falando sobre altar. Então, cada vez mais pessoas para fazer os seus próprios altares. Isso daí é um ponto de força. É uma energia completamente ligada com a sua, então essa é a parte mais gostosa de todo esse estudo. Oi, Flávia, boa noite, tudo bom? Dani, seja bem-vinda. Organizar o tempo, exatamente. É isso que eu estou fazendo. Oh, meu Deus. Boa noite, meu amor, como estamos? Então, dito isso, hora de curtir e compartilhar a live. Se você é novo aqui no meu perfil, só clicar aqui em cima, já segue meu perfil. Toda semana a gente tem um tema novo aqui sendo desenvolvido. Então, nosso mês já está quase no final, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, ainda temos a semana que vem. Pois é, ainda temos a semana que vem. E dito isso, quem ainda não segue o perfil, bora seguir. Toda semana a gente tem um tema diferente aqui sendo desenvolvido. A gente desenvolve a parte teórica de segunda a sexta, 7 horas da noite. E aos domingos, 7 horas da noite, a gente faz a parte prática. Então, esse domingo terá parte prática para você fazer o seu próprio altar. O que é um altar, gente? É um ponto de força, é um ponto irradiador de energia. Certo? Jéssica, boa noite. Janete, boa noite, meu amor. Todos bem? Então, temos toda semana, das 7 horas da noite, de segunda a sexta, a parte teórica e parte prática aos domingos, 7 horas da noite. Pessoal que chegou agora no meu perfil, você clicando no quadradinho verde, você tem aqui disponível 26 e-books. O que a gente tem de e-book aqui para vocês? Aliás, vou subir o 27º hoje, tá? Sobre baralho cigano. A semana passada a gente aprofundou a parte de baralho cigano, na parte de leituras das cartas. E hoje eu vou estar subindo, porque hoje ficou pronto o e-book. Hoje eu vou estar subindo para vocês o e-book sobre baralho cigano, tá bom? Além desse e-book do baralho cigano, o que a gente tem? Espera só um minutinho, gente, que estão pedindo aqui no aplicativo um check-in. Pronto. Além disso,
O que nós temos aqui desses e-books? Tem o e-book falando sobre paganismo, wicca e bruxaria, e-book sobre japamala, e-book sobre velas, e-book sobre cristais, e-book sobre ervas e a lua, e-book sobre lua minguante. Nós temos também e-book sobre limpeza energética, alinhamento de intenções, 3 e-books sobre tarô. Então, mês que vem, nós vamos fazer mais uma semana falando sobre tarô, da importância do tarô para o autoconhecimento. Então, é uma sequência de 4 semanas e o mês que vem a gente finaliza com as 4 semanas, tá bom? Então, mês que vem a gente vai ter uma semana de tarô também. E aqui eu tenho 3 e-books no sistema aqui para vocês. Um e-book para tarô para iniciantes, e-book tarô, ervas e cristais e o e-book manual de leitura de tarô, certo? Temos também e-book sobre baralho cigano. O e-book sobre baralho cigano eu estou subindo o segundo hoje, tá bom? Fora isso, você tem de japamala, você tem de kundalini, você tem de meditação guiada. Então, são 25 e-books aqui, 26 e-books para vocês se divertirem, tá bom? Muitas das coisas que eu falo na live, vocês vão encontrar em e-books específicos aqui. Por isso, em alguns momentos da live, eu sempre falo para vocês. Tem um e-book aqui falando sobre isso. Tem um e-book aqui falando sobre isso. Tá bom? Recados dados. Oi, Maria Leal, Girassol, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Certo, meu povo? Bom, Laerte ainda não chegou com o nosso encantamento de início de live. Então, eu vou puxar aqui o que eu tenho. Só um minutinho, que ele está pensando. Bora lá. E bora começar a nossa live? Curtam, compartilhem a live, tragam mais pessoas aqui. Encantamento de live, achei. Opa! Encantamento de início de live. Hoje a gente vai falar mais especificadamente sobre os altares para cada uma das intenções, né? Então, eu vou dar algumas dicas de altares hoje aqui para vocês. Oh, meu Deus, saiu do negócio. Como montar seu altar. Eita, saiu daqui. Vamos lá. Bora para o encantamento de início de live? Gente, cliquei no negocinho que meu negócio sumiu aqui. Vou precisar achar. Itens arquivados. Acho que ele veio para cá, achei. Ele arquivou sozinho o negócio aqui. Tá bom, eu consigo mexer nele aqui. Consigo. Bora pro encantamento de início de live? Reisa, pode passar os materiais para domingo, que aí já vou me organizando. Jéssica, domingo, o nosso altar vai ser um ponto irradiador de energia, né? Então, você precisa, no mínimo, dos 4 elementos. Terra, água, fogo e ar, tá bom? É o mínimo. E aí, minha sugestão, para o elemento terra, você pode colocar uma plantinha, uma mini plantinha, você pode colocar cristais que tragam essa energia de ponto irradiador, você pode colocar um copo com água, que é o mais comum, porque aí você vai trocando durante a semana, um incenso e uma vela que traz aí a energia para você colocar no seu altar. Esse altar vai ser o seu ponto de força irradiador que para a sua casa. Então, traga esse tipo de energia, tá bom? Nos seus materiais. Vitória, seja bem-vinda. Gláucia, Fran, Rosivânia. Sejam todos bem-vindas, viu?
Então, bora para o encantamento de início de live, gente. Encantamento de início de live. Ah, então tranquilo. Encantamento de início de live, essa abertura para que a gente possa se conectar com a egrégora de estudos na noite de hoje. Então, a gente começa sempre com um encantamento de início de live para essa conexão. E depois disso, a gente vai para um encantamento de encerramento de live no final da live, para que todo o conhecimento seja... você consiga levar para o seu dia a dia, tá bom? Então, sempre vocês vão ter aqui um encantamento de início e um encantamento de fechamento, certo? Encantamento... Boa noite, Lari! Encantamento de início de live, abertura da live de hoje, altar para cada intenção, amor, proteção e prosperidade. Sejam todos bem-vindos na live de hoje. Cada elemento aqui tem um papel, seja simples e doce ou forte como o céu. Pedras, velas, aromas e flor guiam teu desejo, teu sonho e teu amor. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa live de hoje? Gente, eu tô aqui falando com vocês e eu falei no começo da live que hoje eu coloquei em dia todas as aulas que eu tinha para fazer um negócio que eu tô fazendo na outra plataforma. E eu tô olhando aqui, o meu professor já subiu mais 3 aulas. Mas que delícia. Eu passei o dia fazendo isso. Mas tá ótimo, né, gente? E vamos que tem mais 3 aulas para olhar agora. E tá bom. Ainda bem, eu tô vendo e já tô colocando em prática, é isso que importa. Kate, seja bem-vinda. Ana Correia, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar a nossa live de hoje, gente? Quem aqui já tem ideia do que seriam esses altares temáticos, né? Esses altares que trazem um tema em específico para a gente trabalhar. Vocês saberiam me dizer? Bora lá. Você tem um altar temático, Renadinho? Galdênio, seja bem-vindo. Sim, proteção, amor próprio, por exemplo. Exato. Não, eu tenho ideia para fazer. Que ótimo. Já é o primeiro passo. Vamos lá, né? Isso é muito bom, porque você já tem ideia do que colocar. Então, já é um tipo de conexão com aquilo que a sua alma almeja. Gente, por que eu falo almejar? Almejar, ele vem do que a sua alma deseja. É muito mais forte do que um simples desejo, tá? Ele está muito relacionado à sua alma. Bora lá pegar as dicas para melhorar o que eu já quero. Bora lá! Então, hoje vai ser mais um encontro sagrado aí da nossa jornada de criação de altares. Hoje é o 3º dia, né? Então, hoje, o tema principal que a gente vai trabalhar é a intenção, tá? Porque o altar não é apenas um conjunto de objetos, ele é um canal energético e principalmente um canal de fortalecimento para a manifestação daquilo que você almeja, tá? Então, um altar de amor, um altar de proteção, um altar para prosperidade, cada uma dessas energias, ela pode ser cultivada e expandida através do altar que você faz, tá bom? Esse altar, ele precisa ser extremamente consciente, ou seja, você precisa saber realmente, inteiramente, qual é a funcionalidade das coisas que você está colocando no seu altar, para que isso seja muito bem orientado através da energia que você coloca naquele momento, tá bom? Cauã, seja bem-vindo. Marciele, seja bem-vinda. Daniela, seja bem-vinda. Dri, meu amor, seja bem-vinda. Bem-vinda de volta, né? Faz tempo que eu não vi você aqui. Aline, seja bem-vinda. Então, hoje,
preparem o caderno, preparem um copinho com água, preparem a caneta, que eu vou dar algumas dicas aí para vocês conseguirem ativar e principalmente trazer o poder da intenção de cada um dos objetos que você vai colocar no seu altar. Certo? Então, hoje tem bastante dica. Então, estejam atentos que eu vou falar cada um deles. Ó, eu tenho 3 deles aqui. Inclusive, tem um módulo aqui que eu vou falar sobre alguns personalizados e exemplos práticos de altares para vocês, tá bom? Gláucia, Janete, Flávia, sejam todas muito bem-vindas. Silvonete, sejam bem-vindas. Então, bora lá, gente. Vamos começar com um altar, que é um altar que ele é muito bem visto, ele é muito bem quisto, e muitas pessoas me pedem dicas para fazer esse altar, tá certo? Silvonete, Flávia, Janete, boa noite, meu amor, seja bem-vinda, viu, Silvonete? Então, vamos lá, vamos começar com o altar do amor, né? Que é uma das intenções mais buscadas aí e onde as pessoas mais entram em contato interno com os seus sentimentos e as suas emoções, tá? Então, anotem bem isso. Porque aqui, quando a gente se trata de amor, não é somente o amor romântico, tá certo? Ele tem também algumas funcionalidades, algumas diretrizes diferentes, além do amor romântico. Então, pode estar diretamente ligado com o amor próprio, pode estar diretamente ligado ao amor à vida e pode estar também diretamente ligado com o amor universal, tá certo? Então, a gente tem que ter ideia de que quando a gente vai montar um altar para o amor, não necessariamente ele está ligado ao amor romântico. Pode ser um amor universal, um amor pela vida e até um amor próprio, tá bom? Maria Mota, seja bem-vinda. Carlinha, bem-vinda, meu amor, boa noite. Jéssica, bem-vinda de volta. Gente, atualizando a nossa sessão em grupo, apenas 7 vagas, tá? Domingo, sessão em grupo, 7 horas da noite, parte prática para fazer o altar. Temos apenas 7 vagas, tá bom? Carlinha deixou aqui um recado para vocês, gente. Passando para deixar algumas informações. A Reisa fez 2 semanas sobre magia. Verdade, gente, tem e-book sobre magia. Obrigada, viu, Carla? A primeira foi em janeiro. Bruxaria, Wicca e Paganismo, exatamente. A segunda foi o mês passado sobre bruxaria sutil. Também, verdade. É tanta, né, Carla, que a gente até esquece. Essas 2 semanas de live, as aulas estão no Tananã. E aqui no aplicativo tem 2 e-books das respectivas semanas de live. Exatamente, 2 e-books aqui, gente. Um sobre bruxaria sutil e outro bruxaria, Wicca e Paganismo, tá? São em torno de 26 e-books, era isso mesmo, 26, tá vendo? De várias semanas de lives aqui no app, cada um deles por 5 créditos. E sigam a Reisa na vizinha. Na vizinha é ótimo. Tem algumas coisinhas a mais, exatamente. Baralho, oráculo, orgonite, é exatamente. Se você gosta desse mundo místico, bora para a rede vizinha. Que é nisso que eu estava trabalhando, que eu acabei de falar para vocês hoje. Boa noite, Pati. Oi, Ju. Bem-vinda. Andressa, bem-vinda. Carlinha, hoje eu estava o dia inteiro trabalhando aí na rede vizinha. Ai, gente, é uma loucura. Tava desde as 2 e eu parei agora 10 minutos antes da gente entrar. Gláucia, bem-vinda de volta. Boa noite, Andressa. Tudo bom? Faltou falar mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Tem bastante coisa acontecendo lá, mas por enquanto não, amor. Mas obrigada, viu? Gratidão pela ajuda aí.
É verdade, amanhã é aniversário da Dani, né? Exatamente. Amanhã é aniversário da Dani e sábado é o meu aniversário. Um monte de geminiano junto, né? Que loucura. Eu vou até anotar, porque do jeito que eu ando, eu vou acabar esquecendo do aniversário da Dani. Aniver da Dani. Grupo. Obrigada, Carla. Já deixei anotadinho aqui. É sobre isso, né? Quando a gente está com mil e umas coisas na cabeça, ainda bem que a gente tem pessoas como a Carla que ajudam a gente e outras pessoas também. Tenho trauma de Gemini. Imagina, gente, é tudo legal. Aí, a Dani acabou de entrar, exatamente. Então, vamos lá, gente. Quais seriam os elementos principais relacionados a um altar de amor? Lembrando que esse amor não é somente um amor romântico. Oi, Dani! Boa noite, tudo bom? A gente estava aqui falando de você e nós puxamos você para cá. Pois é. Mel. Porque você faz aniversário amanhã, né, Dani? A gente estava falando aqui. A renca de geminiano que tem no grupo. Eu, você e Laerte. Laerte é geminiano, gente? Acho que já Laerte não é geminiano, não. Boa noite, Maria Leal, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora que os geminianos é tudo gente boa. Ele é touro, né, Cá? Pois é. Laerte é taurino. Flora, seja bem-vinda, meu amor. O meu é sábado. O que vocês estão falando, gente? A Ju perguntou do meu? Sábado é o meu e da Dani é amanhã, né, Dani? Sou virginiana ascendente em Gêmeos. Dia 2 de junho, a Gláucia. Semana que vem, né, Gláucia? Ai, menina, que loucura. A Gláucia é geminiana, gente. Tô falando que tem mais gente geminiana? É, cheio de geminiano, Glau. Eu, você e a Dani. Yasmin, seja bem-vinda. Júlia, seja bem-vinda, meu amor. O seu sem ser a semana que vem, segunda-feira no próximo já. Gente, é muita gente, né? Adoro geminiano. Caramba, Dani, você conseguiu seus dois? Que proeza, hein? Eu sou de Gêmeos com ascendente em Capricórnio. Marciele e Cauã, sejam bem-vindos. Caramba, gente. Júlia, oi, boa noite. Breno, Ana Flávia, Kate, adoro Capricórnio. Pois é, cara. Meu ascendente é em Capricórnio. Maria, Andréia, amor, chegou. Marciele, boa noite, minha linda. Glau, Camila, Gláucia, melhor signo. É por isso que nós se dá bem, cara. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre o altar que todo mundo gosta, o altar para amor. Vamos lá? Papel e caneta na mão? Beijo, gente. Só faltava a lua ser em Gêmeos também. Pois é, né, menina? Janete, boa noite. Pois é, já pensou que loucura, Dani? Eu nem sei esse negócio do sol, não. Eu só sei ascendente, essas coisas tudo. Minha avó que me criou até 6 anos era capricorniana. Minha mãe depois uma taurina. Eita! Gente, eu não sou muito ligada nesses negócios de signo, não, tá? Então, eu sou Gêmeos em Capricórnio. Quem é ligado em signo já sabe, mas eu sou um zero à esquerda para esse negócio de signo. De verdade. Tô sendo bem sincera. Eu sei que o pessoal de Gêmeos é meio uma coisa, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, mas vai caminhando e tá sempre acelerado, né? Gêmeos é sempre acelerado. Ai, não é que eu desisti, Carla, eu tô sem tempo. Quando eu tiver mais tempo, eu acho que eu volto a estudar astrologia, porque
tem uns tarôs que eu quero comprar, que está mais ligado à astrologia, e eu consigo ver com mais facilidade também. Até para dar aula, né, de tarô e astrologia. Mas eu tô sem tempo para estudar agora, porque tem muita coisa acontecendo. Estava esperando a semana de astrologia, acho que eu peguei pilha do Laerte. Eu também, Carla, a mesma coisa. Seu sol, terra é bem firme, pé no chão. Meu, Renadinho? Deve ser. Sol é seu signo que você nasceu no mês. Ah, tipo eu, nasci dia 22 de maio, aí sou geminiana. Capricórnio é terra, é mais pé no chão. Ah, entendi. Então deve ser isso mesmo. Gente, faz total sentido, tá? Eu não entendo, mas vocês estão falando, para mim faz muito sentido, porque eu sou muito assim mesmo. Adoro um trabalho. Menina, eu tava contando ontem para Renadir, Carla, que eu tô com 6 livros aqui comprados que eu ainda não comecei a ler. Mas num dado momento eu vou conseguir ler eles. Muito trabalhador e ama construir. Ah, então é isso mesmo, Renadir. Vocês estão me lendo, né? Ai, gente, não tem lógica o signo? Ah, então bora lá, gente. Ó, os 3 últimos que eu comprei foram esses, ó. Arte Psíquica do Tarô, Bruxa Psíquica e Dominando a Magia. Foram os 3 últimos livros que eu comprei no domingo na Convenção das Bruxas. E tá aqui. Vamos ver. Eu sempre comprava livros e acabava não lendo. Pior que eu leio, Dani, é que eu tô sem tempo agora para ler. Eu tô com outras prioridades e aí eu tô sem tempo para ler, mas eu adoro essas leituras das aulas que eu dou para vocês. Adoro. Aliás, gente, eu tenho um recadinho para vocês. Sou digno de fogo, sol e leão, mas pé no chão por causa da minha avó que me criou, Capricórnio. Andréia, bem-vinda de volta. Pelo menos tirou do plástico, segundo estava no plástico. Tirei, cá. Esse daqui, anteontem, eu coloquei do lado da minha cama antes de dormir. Vocês sabem que eu leio de madrugada, né? A galera que me acompanha sabe que eu começo a ler depois da meia-noite. Porque aí tá mais silencioso, eu gosto mais. Eu coloquei do lado da minha cama, mas o sono bateu antes, aí eu fui dormir. Eu preciso parar, só comprar de novo quando ler os 10 que estão aqui. Nara, bem-vinda. Quero começar a criar o hábito de ler também. Dani, pega uns livros que você gosta, de uns temas que você gosta, entendeu? Que nem eu gosto de tudo ligado à arte psíquica, do tarô, leitura intuitiva. Eu adoro isso, parte terapêutica. E magia, adoro também. Ervas, cristais, adoro também. Então eu tenho livros e mais livros de ervas e cristais, eu tenho um monte de bruxaria das águas, essas coisas que eu vou lendo. Ah, não, o pior que eu pego, Carla, eu leio logo 5, 6 páginas, entendeu? É que eu tô sem tempo, eu fico cansada mesmo. E eu tenho uma novidade para vocês. Estou tentando pelo menos um capítulo por vez. Pois é, ontem era 1h da manhã, eu já estava extremamente cansada, gente. Coloquei o celular de lado, apaguei, só acordei hoje. Ah, era para Dani? Então, Dani, dica da Carla, começa lendo 2 páginas por dia. Gente, a magia cristalina, aquela moça que eu sempre indico oráculos aqui para vocês, que é o oráculo da magia da ametista, magia da ônix, magia do citrino, magia do rubi, magia da selenita, magia do quartzo rosa, magia do quartzo verde. Então eu sempre indico o oráculo dela aqui para vocês, né? E mês que vem a gente vai falar sobre oráculos, né? Em junho, acho que julho, ela vai lançar um baralho cigano dela, mas esse já está pronto. E hoje eu estava conversando com ela
porque ela queria que eu conversasse com ela sobre Sibila italiana, Sibila cigana, né? A Sibila Vera italiana. E aí hoje eu estava conversando com ela porque ela está montando as cartas da Sibila dela. Então, dito isso, teremos uma Sibila nova, só que ela falou que o lançamento é só para setembro, tá? Então, como vocês gostam de baralhos nacionais, essa vai ser uma boa pedida, tá bom? Além do Sibila da Sorte Lenormand, que está em português, e um Sibila que está sendo lançado agora no final do mês, que é Sibila Vera italiana da editora Alfabeto, que é de uma produtora portuguesa, tá? Esses são os 3 que eu encontrei até hoje que estão em português ou português de Portugal, português do Brasil, brasileiro ou português de Portugal, tá bom? Então vai ter um Sibila em setembro da magia cristalina. Inclusive ela estava me pedindo visões intuitivas das cartas do Sibila. Olha que chique que eu tô ficando, gente. Tô ficando muito chique. Aí quando eu falei para ela que eu dava aula, ela entrou em contato comigo e falou: olha, o que você vê na carta, né? Essa parte intuitiva da carta. É isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Carlinha jogou aqui mais um recadinho. Vai sair, Carla? Então, beijo, meu amor. Obrigada, viu? Falando nisso, meu povo, a Reisa tem a loja online. É verdade, tem a loja. Olha, Reisa, que eu te falei do baralho. Lembra? Muita coisa boa e cada dia mais produtos. Pois é. Beijo, Cá. Muita coisa acontecendo. Então, eu nunca imaginei que eu ia ajudar uma pessoa a montar as próprias cartas pedindo a minha opinião de como eu via as cartas. Olha que interessante, né? Então, eu tô super feliz, lógico, mas teremos um Sibila aí novo para indicar para vocês. Camila, seja bem-vinda, meu amor. Certo? Quanta coisa, né, gente? Nossa, é muita coisa. Então, vamos lá, falar de alguns elementos principais para colocar aí no altar para o amor, lembrando que não é sempre o amor relacionado à parte amor romântico. Então, amor próprio, amor pela vida, amor universal, já fecha a parceria e coloca na loja o cupom. Pois é, menina, eu tô tentando fazer isso com ela, mas como é fabricação própria, ela fala para mim que é ruim dela dar desconto e tudo mais, entendeu? É ela mesmo que monta e ela mesmo que fabrica. E a gente sabe que fabricação própria é complicado mesmo, né? Mas é sobre isso. Quem sabe mais para frente, né? Mas vamos tentando. Ah, eu também eu queria cupom até para mim para eu comprar. Ela não conseguiu? Não dá não. Mas vamos ver, quem sabe, né? Agora que eu tô ajudando ela, vai saber. Mas não falei nada sobre isso não, Renadir. Eu tô ajudando de coração mesmo, porque eu gosto do trabalho dela e eu acho o trabalho dela muito bom. Eu acho que o Sibila dela vai vir com uma energia muito, muito, muito gostosa. É isso. Karine, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Quais seriam os elementos principais para você colocar num altar para o amor? Vela vermelha ou vela rosa. Entendam também a vela vermelha, além de trazer a energia do movimento, a energia de paixão, vocês podem atrelar também ao amor universal, tá bom? O vermelho, ele pode vir com uma energia de amor universal, tá? Por quê? Porque tanto o vermelho quanto o rosa, eles são ativadores do nosso chakra cardíaco, tá? Então, ele traz a energia desse amor próprio e também a energia da paixão. E aí, entendam também a paixão. Quer ver como vocês podem assimilar?
Vocês lembram vamos lá, Paixão de Cristo, tá? Paixão de Cristo, a cor mais atrelada à Paixão de Cristo é o vermelho. Por isso que ele traz essa energia do amor universal na vela vermelha, tá bom? Então vocês podem anotar isso. Cristais que podem estar relacionados aí no altar para o amor. Cristal rosa, que é o cristal mais amoroso que existe, tá? O quartzo rosa. Ele traz essa energia do acolhimento, ele traz a energia da cura emocional, traz a energia da doçura. Dito isso, tem um oráculo da magia cristalina que chama Magia do Quartzo Rosa, tá? Para quem gosta. E aí, dicas, que nem a Carla deu da outra vez. Se você quiser colocar uma carta de um oráculo, uma carta do baralho cigano que está relacionado a isso, tragam sempre essas cartas que estão mais ligadas à parte do amor, o amor próprio, o amor universal, o amor pela vida. Porque isso também traz a energia de cura, tá bom? Então, por exemplo, um quartzo rosa que está muito atrelado aí à parte do amor, na parte de cura emocional, na parte de doçura, na parte de aconchego, de acolhimento, tá certo? Além do quartzo rosa, a gente encontra outros cristais relacionados a isso. Por exemplo, a gente tem o rubi, que traz a energia da paixão, tá? Então, como eu falei sobre a vela vermelha e a vela rosa, vocês podem trazer a energia do rubi também, que traz mais essa energia da paixão no cristal, tá bom? Outra coisa que vocês podem colocar no altar, representando o elemento terra, rosas, tá? Rosas frescas ou rosas secas. No meu altar da esmeralda eu tenho rosa seca, tá bom? Então, as rosas trazem a simbologia do amor, trazem a simbologia da entrega. Então, elas estão diretamente ligadas a essa energia do altar para o amor. Rosas você pode colocar e também aquelas pessoas que gostam de colocar uma imagem em relação ao altar para o amor. Vocês podem trazer uma imagem de Oxum, vocês podem trazer uma imagem de Vênus, vocês podem trazer uma imagem de Afrodite, certo? Ou escrever também o seu nome num papel com palavras amorosas ao redor, tá? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente fez uma aula sobre sigilos mágicos e a gente fala sobre a intenção no momento em que você está escrevendo. A energia ali concentrada, tá certo? Lembre-se sempre que o que ativa esse altar é a sua intenção. Então, a energia que você está colocando ali em cada peça que você põe no seu altar, trazendo a representação do amor. Ai, Reis, eu tenho um coração de quartzo rosa. Olha que beleza. Vou botar lá no meu altar. Ai, eu tenho um elixir de quartzo rosa. Eu tenho um spray energético de rosas vermelhas. Eu fiz um spray energético com óleo essencial de rosas. Gente, tem inúmeras formas da gente colocar essas simbologias no nosso altar. Porém, a gente precisa ter ciência de que cada um deles vai carregar uma intenção. Então, antes de vocês colocarem qualquer coisa no altar de vocês, pensem que tipo de amor que vocês querem atrair, para que toda a energia do altar esteja em sintonia, ou seja, traga uma sincronidade. Depois que vocês decidirem que tipo de amor que vocês querem atrair ou que vocês querem nutrir dentro de vocês, que eu acho que é mais legal, coloquem presença, coloquem intenção e cuidem do altar energeticamente. O que é isso? Cuidem dele como se você estivesse regando uma plantinha, tá bom? Porque toda essa conexão, ela vai florir
no seu interior ou fortalecer aquilo que precisava ser fortalecido. Estive conversando com a Renadir ontem e ela me deu uma dica de gráfico para quem quiser colocar gráfico no altar para o amor, tá bom? Um dos gráficos que ela indicou para o amor, eu vou mostrar aqui para vocês não pegarem gráfico errado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar na minha tela grande aqui, gente. Para aí eu consigo mostrar, consigo mostrar melhor para vocês. Apesar que vai dar bom. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Esse gráfico é um gráfico de relacionamento amoroso. Esse relacionamento amoroso envolve você para com você mesmo também, tá, meus amores? Ó, Reis, a Esmeralda está ligada à questão amorosa ou cura? A Esmeralda, ela trabalha com violeta, tá? Ó, esse gráfico aqui é um gráfico que a Renadir, ela indicou para colocar no altar para o amor, tá? Então, quem quiser colocar esse gráfico no altar para o amor, super recomendo, tá? Você pode colocar o seu nome aqui no centro, ativa ele, tá certo? Você pode ativar ele até com pêndulo. Relacionamento amoroso. Esse é o gráfico para relacionamento amoroso, tá? Você pode colocar um papel com o seu nome no centro e colocar a pedra quartzo rosa em cima. Então, você coloca o seu nome, data de nascimento e o objetivo específico que você quer no papelzinho, tá? Isso a gente já conversou aqui, que tudo que a gente for fazer intencionado, a gente precisa ser específico no que a gente quer. Não é verdade? Então, esse gráfico ela indicou para poder colocar no altar para o amor. Então, coloquem um papelzinho, seu nome completo, data de nascimento completa e o objetivo aí que você quer manifestar no seu altar para o amor. Coloca uma pedra quartzo rosa em cima e ativem ele, tá? Ou seja, só você botar o papelzinho sem ativar não vai funcionar muito, não. Tá bom? Renadir, quais são as formas para poder ativar esse daqui em casa? Quem não tiver um pêndulo. Ela vai colocar aqui para vocês, amores. Nossa, entrou um monte de gente, eu não vi, gente. Karine, Ana Maria, seja bem-vinda. Andressa, seja bem-vinda. Maria de Fátima, Ingrid, Kate, Maiara, Juliana, sejam todas muito bem-vindas. Alexandra, tá ok? Débora, seja bem-vinda, meu amor. Então, ela vai colocar aqui direitinho para vocês como vocês podem ativar. Eu ativo com o pêndulo, tá, gente? Giro ele no sentido horário, eu forço ele girando. Também dá para fazer um pêndulo improvisado, exatamente, que nem eu expliquei na bruxaria sutil, né? Você pega um colar e faz ele como um pêndulo, tá? Na bruxaria sutil a gente explicou sobre isso. Então, quem não tiver um pêndulo, pode pegar um colar e fazer ele de pêndulo. Então, você deixa ele quietinho, gira ele no sentido horário e solta. E espera ele parar sozinho. Isso é uma ativação de gráfico, tá bom? Pode ser intencionado, a Renadir colocou aqui, pode ser intencionado e esfregar as mãos até sentir que esquentou e direcionar para o gráfico, falando eu ativo, está ativado. Então, uma outra forma que ela ensinou, esfrega até sentir as suas mãos quentes e põe sobre o gráfico para ativar, tá bom? Como fazer o pêndulo em casa sem precisar comprar? Eu fiz o meu. Ela também se referiu a essa live. É porque a gente estuda junto, né? Eu e a Renadir, a gente estuda junto.
Thaís, seja bem-vinda. Dinha, bem-vinda, meu amor. Certo, gente? Então, esse daqui é um gráfico que vocês conseguem colocar no altar para o amor. Tá bom? Boa noite, tudo ótimo. Certo, meu povo? Ó, Camila, tira um print. Vai. Tira um print, gente, da tela. Ó, aqui é o que eu falei, dos elementos principais. Vela vermelho rosa, quartzo rosa. Eu acrescentei aqui também o quartzo, o cristal rubi, rosas frescas ou rosas secas. É isso aqui que eu falei, meu amor. Tá bom? O nome do gráfico, gráfico para relacionamento. Foi isso que Renadir me passou. Certo? Agora um altar para proteção. Daniele, seja bem-vinda. Maravilhosas vocês. Ah, a gente estuda tudo junto, amor. É assim. Aline, seja bem-vinda. De nada. Agora vamos para um altar de proteção, gente. Aqui, achei o gráfico também que tá de indicação para proteção aqui para mostrar para vocês. Deixa eu já deixar ele no jeito aqui. Porque eu tenho duas telas aqui, gente. Então, tá aqui. Obrigada pela flor de lótus, Dinha. Gratidão. Agora vamos falar sobre altar de proteção? Então, Jéssica, para a esquerda não é chamado de altar, tá? Energia de esquerda a gente trabalha com tronqueira, tá bom? Não é chamado de altar. Altar é um ponto irradiador. Energia de esquerda é um ponto absorvedor de energia, tá bom? Mas eu não sei qual seria a necessidade de você colocar uma terra de cemitério na sua tronqueira de esquerda, a não ser que as suas entidades peçam. Mas a tronqueira que eu ensinei, você estava na aula, não coloca terra de cemitério nenhum, né? A gente coloca uma plantinha lá no lugar. Jaqueline, Adriele, Silvana, Nayara, estava não? Não, então não põe. Por que não põe, Jéssica? Porque terra de cemitério traz uma energia também. Tudo é o que eu expliquei no começo da live. Tudo que você vai colocar, seja num altar ou seja numa tronqueira, carrega uma energia. Entende? Então, assim, se você não souber trabalhar com terra de cemitério para colocar na sua tronqueira, não põe. É nesses pontos que às vezes as pessoas pecam, porque de repente quer fazer, eu vou fazer uma super tronqueira. Vou colocar terra de cemitério. Para quê? Você vai pôr terra de cemitério? Você sabe mexer com a energia de terra de cemitério? Não. Eu falei, então não põe. A gente tem que mexer com a energia que a gente sabe mexer. Se não sabe, não mexe. Porque depois dá uma besteira, aí... Entendeu? Adriele, seja bem-vinda. Nayara, Silvana, seja bem-vinda. Aí depois dá uma besteira e a pessoa não sabe o porquê que a vida dela tá daquele jeito. E aí eu explico. Você pôs terra de cemitério pra quê, meu amor? Sua entidade que pediu? E por quê? Gente, a gente tem que ser questionadora também. Não é porque a entidade pediu que você tem que sair fazendo. Questione. Questione. Eu venho de uma linha de estudo de espiritualidade e metafísica que ele ensina a questionar, tá? Espiritualista universalista, ele ensina a gente a questionar. Não é porque pediu que você tem que fazer. Questione o porquê, tá bom? Por isso perguntei para não fazer sem saber e me lascar depois. Pois é, porque é uma energia extremamente forte, tá? Normalmente se coloca em assentamento, tá? Porque uma amiga minha, ela precisou pegar para colocar no assentamento que a Exu Mirim dela pediu. Muito forte, exatamente. Então tem que saber para que é.
né? Não adianta a gente ficar colocando. Por isso é tão importante essa aula sobre altar. Porque eu falei desde segunda-feira, tudo que a gente coloca carrega uma energia. A primeira aula foi exatamente sobre isso, foi tudo sobre isso. Tudo que você coloca no altar carrega uma energia, tá? Por isso que é tão importante a gente intencionar. Às vezes a gente precisa limpar se a gente vê que está carregado. Caio, seja bem-vindo. Carbalal, seja bem-vindo. Ilmara, seja bem-vinda. Certo, meu povo? Aqui eu dou as dicas para vocês, mas se a gente começar a estudar mais a fundo, tem muita coisa que, de repente, se você não sabe por que você vai pôr, não ponha, né? Eu já vi, é o que eu expliquei para vocês ontem. Já vi pessoas falando que está trabalhando com Hecate. Aliás, acho que a Dinha está aqui, a Dinha vai lembrar. Pessoas falando que estava trabalhando com Hecate e, na verdade, não era Hecate. A Dinha vai lembrar. Não é, Dinha? Eu estava na live. A pessoa crente que estava trabalhando com a energia de Hecate e ela não estava trabalhando com a energia de Hecate. Por quê? Porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela não sabia com o que ela estava mexendo. É muito complicado isso, porque se trata de energia, né, gente? Gente, dá licença. Que tem muita água aqui. E a Reisa não fica sem água na live, vocês sabem, né? Que eu não fico sem água na live. Pronto. Resolvido. Pois é, rindo de nervoso. A Dinha lembra dessa história. Andressa, Ana Maria, Andréia, bem-vinda de volta. Então é muito importante a gente saber montar esses altares, tá bom, gente? E tudo que põe tem energia. Agora, um altar de proteção. Vamos falar sobre um altar de proteção. Esse altar, que pode ser simples, ele também pode carregar uma energia forte e concentrada, tá bom? Então, assim, não é porque tem um monte de coisa que ele está com uma energia forte e concentrada. Às vezes o simples também funciona. E a gente vem falando isso desde a parte de paganismo, wicca e bruxaria. 2 semanas atrás a gente teve bruxaria sutil. E eu falo sempre para vocês, o simples também funciona. Porque o que está valendo ali é a sua energia, a sua intenção, o que você coloca, o que você carrega, tá bom? O arroz feijão básico também funciona, tá? Então, os itens que você pode usar para um altar de proteção. Você pode usar sal grosso para descarregar a energia, tá bom? Você pode trazer esse sal grosso como forma de barreira energética. Você pode trazer o sal grosso como uma forma de purificação, tá? Lembrando que o sal grosso, ele carrega muito rápido, ou seja, ele descarrega o que tem que descarregar muito rápido. Então, tem que ter uma frequência de troca, tá bom? Você pode usar cristais de proteção, representando aí o elemento terra. Observação: algumas bruxas usam o sal grosso como elemento terra, tá bom? Isso é pontualmente. Algumas usam, outras não usam como elemento terra. Eu prefiro usar um cristal representando o elemento terra, tá bom? Posso fazer um altar junto com a vela do anjo? Pode fazer um altar ao lado da vela do anjo, sim, tá bom? Esse daqui é um altar que eu tenho dos orixás junto com a minha vela do anjo da guarda. Aqui eu tenho o orixá Ogum, orixá Yansan, Oxum, Oxalá, Nanã, Xangô e Iemanjá. Tudo aqui, ó. Mas cada um com uma representação diferente, tá? Camila, seja bem-vinda. Juliana, Maiara, Caio, bem-vindos todos de volta.
Cristais que vocês podem utilizar no altar de vocês para proteção. Cristal como turmalina negra, ele é muito utilizado. Uma obsidiana é muito utilizado. Um olho de tigre ou até uma hematita. A hematita ela é responsável também por sugar e proteger o campo energético, tá bom? Então ela traz também o aterramento. A hematita ela traz muita energia do aterramento e de proteção. Certo? A vela do anjo da guarda não pode representar o elemento fogo, reis, ou é muita confusão? Não, a vela do anjo da guarda ela é uma vela que você precisa dar uma atenção especial, tá bom? Tem um gráfico para proteção? Tem, amor. Ela me passou aqui o gráfico e eu vou mostrar para vocês. Eu estou mostrando os gráficos, gente, para vocês não errarem os gráficos para colocar nos altares, tá? Que eu fico muito preocupada com isso. Boa noite, Ângela. Boa noite, Daniele. Ai, eu me preocupo. Por isso que eu mostro a fotinho para vocês não colocarem gráfico errado. Ó, esse gráfico é o gráfico Joshua, tá? Esse é um gráfico para proteção que vocês podem colocar no altar de vocês, tá bom? Deixa eu ver. Isabel, obrigada pelo capim santo, amor. Gratidão. Ângela, Dani voltou. Junto com a vela do anjo, vários cristais, uma bíblia, um difusor e uma imagem. Minha tá muito ruim, tá travando. Esse gráfico uso para o reiki. Exato, dá para usar para o reiki também. Gente, é o gráfico de proteção, pode usar mesmo quem não tem altar. Obrigado, Renadir. Ó, eu pedi para a Renadir um gráfico para vocês colocarem no altar, tá bom? Para potencializar a energia ali que vocês estão colocando no altar. No entanto, esse gráfico, vocês não precisam só usar no altar, a Renadir tá falando, tá? Eu uso esse gráfico no quarto, na sala e tirei ontem do banheiro. Pois é. Tá bom? Esse é um gráfico de proteção. Tá certo? Então, vocês podem colocar ele no altar de vocês ou podem utilizar ele em outros cômodos da casa, como forma de proteger, tá? Uma ideia legal é que vocês coloquem ali logo na entrada da casa, tá bom? Para todas as pessoas que estão entrando ali, ter uma proteção energética em relação a isso. Pode, Dinha, pode colocar o testemunho e deixar uns dias se não tiver altar, pode. Tá bom? É gráfico de Joshua. Na verdade, traduzindo, é o gráfico relacionado a Jesus, tá, gente? Por isso que eles falam esse nome. Pode colocar um testemunho. O que é o testemunho que a Dinha tá falando, gente? Colocar seu nome aqui no meio, tá? Assim como a gente explicou do altar para o amor, vocês podem escrever no papelzinho o seu nome, colocar aqui no meio e colocar o cristalzinho em cima, tá? Lembrando que a gente sempre precisa ativar o gráfico, tá bom, gente? Lembrem-se sempre de ativar o gráfico, tá bom? Principalmente se ele for impresso. Ó, a Renadir escreveu aqui, Joshua, é com I. Pode, Ju, pode colocar na porta de entrada assim, tá bom? Aquele primeiro é o gráfico de amor, o primeiro que eu passei. Relacionamento amoroso, é isso, o Renadir? Foi isso que ela me passou. Traz a energia do amor próprio e tudo mais. Perfeito? Printem a tela, não sei, mas não me coloquem gráfico errado, gente, pelo amor de Deus, tá?
Deve, esse gráfico ele traz proteção, como a Reis acabou de falar, em blindar as energias negativas. E o outro é gráfico do amor, né? Gráfico amoroso, gráfico relacionamento amoroso, né? Esse relacionamento amoroso é de você com você mesmo, tá bom? Sol e Terra, Ana Paula, sejam muito bem-vindas. Camila, seja bem-vinda, certo, meu povo? Tainara. Ó, desembaraçador de relacionamento. Ótimo. Perfeito. É isso aí, Renandinho. Pronto, Andréia. Desembaraçador de relacionamento, aquele primeiro. Eu tô com um relacionamento amoroso na cabeça. Ele limpa as energias e faz fluir o amor. Pronto. Resolvido. Anotado, gente, os gráficos certinho? Além dos gráficos, o que você pode usar no altar de proteção? Você pode usar uma espada de São Jorge. O meu aqui em cima tem uma espada de São Jorge, tá? Você pode usar a representação pequena de uma espada. Você pode usar a representação de um escudo de proteção. Ou você pode trazer a representação de algum guardião, como, por exemplo, os arcanjos. Você pode trazer Ogum num altar, símbolos de poder, como olho grego, pentagrama, um escudo, tá bom? É isso aí. Gaudênio, seja bem-vindo. Mas exatamente isso que falou. Ele serve para amor próprio, relacionamento amoroso e familiar. Então vai desembaraçar tudo e tá tudo certo. Vai lá, Dinha. Obrigada pela presença, amor. Beijo, gratidão. Olho de boi? Não sei a representação do olho de boi. Apesar que olho de boi, sim, né? Olho de boi traz a representação da proteção. Sim, pode. Pode colocar. Tá bom? Quais as velas que vocês podem colocar no altar de proteção, gente? Além da vela branca, tá? Vocês podem trazer uma vela cor azul escura, vocês podem trazer uma vela preta, tá? Dependendo aí da linha que você for trabalhar de energia, você pode associar tanto a vela branca, preta, como a vela azul escura, tá? O importante é criar esse campo trazendo firmeza e proteção, certo? Então, se você quiser potencializar, escreva o seu nome, né? Ou o nome da sua casa, ou seja, da sua família, num papel para colocar dentro aí desse altar de proteção. Ou simplesmente vocês podem usar frases de comando, sabe? Como, por exemplo, aqui nesse altar será um ponto de irradiação de proteção para mim e para toda a minha família, né? Nada que esteja aquilo que esteja de negativo ou contrário à minha evolução que seja afastado. Então, frases desse tipo são frases potencializadoras que carregam uma energia da proteção, tá? Boa noite, Gláucia. Boa noite, Caio. Oi, Wendel. Tudo bom? Boa noite. Tainara, Laís, sejam bem-vindas. Meu marido outro dia achou 2 na praia e trouxe para casa. Só vi depois nos bolsos da bermuda dele. Eu passei álcool antes, mas não joguei fora. Pode usar, tá? Lembrem-se sempre de lavar a lavagem com pinga. Sai toda a energia impregnada nos objetos, tá, gente? Então, passem pinga, intencionando a limpeza energética, sai tudo. Dica. Certo? Então, vocês podem montar aí, pode passar. Eu achei moeda hoje. Pode limpar a moeda com pinga e depois você intenciona ela do jeito que você quer e põe no seu altar de prosperidade, que é o próximo que eu vou estar falando aqui, tá bom? Dúvidas do altar de proteção, gente? O próximo é o altar da prosperidade. Apesar que, Caio, pensando bem, eu não limparia a moeda. Você limparia, Wendel?
para colocar num altar de prosperidade? Eu não limparia a moeda para colocar num altar de prosperidade. O que você acha? Pensei nisso agora também, Wayne. Por quê? Porque é a energia do dinheiro circulante, tá? A moeda é a energia do dinheiro circulante. Então, eu não limparia a moeda. Pensando bem, a moeda não limparia. Aliás, eu tenho moeda na minha tronqueira e eu não limpei para colocar lá. Entendeu? Que é energia circulante a moeda. Marcos, seja bem-vindo. Olha lá, energia. Ele achou olhos de boi na praia. Entendi. Isabela, seja bem-vinda. Eu achei em frente a um comércio que rola muito, muito dinheiro. Independente de onde você achou, ela já carrega a energia do dinheiro circulante, tá bom? Mas é legal isso. Bora pro altar da prosperidade, que tem um gráfico aqui que eu preciso mostrar para vocês, que é o gráfico da prosperidade. Aliás, esse gráfico eu estou usando no meu altar. Mas pode deixar que eu tenho uma pinga bem braba aqui, que eu trouxe do Nordeste. Pode ser qualquer pinga, tá, gente? Para limpeza energética dos objetos. Mas essa moeda não poderia ser fruto de algum trabalho? Não necessariamente, Ângela. Se a gente for ficar pensando se foi disso ou foi aquilo, a energia da moeda é uma energia circulante do dinheiro. Assim como as notas. Nota também, quando você usa para fazer um altar ou fazer alguma magia, você não limpa a nota para colocar lá. Você só coloca. Porque ela tem uma energia específica. Né? Perfeito, vou deixar a minha carteira. Pode ser, monta um altar da prosperidade. Eu vou dar a dica agora, tá? Pode ser a mais a pinga mais tranquilinha. Tem aquela outra que é pequenininha, que eu esqueci o nome também. A vela de proteção, Glaucia, dependendo da intenção que você quer colocar, você pode colocar preta, branca ou azul marinho, tá? Dependendo aí da linha que você for trabalhar de energia. Certo? Um altar para prosperidade. Então a gente chegou no altar que todo mundo gosta também. Esse é um dos meus favoritos, porque é um altar que traz leveza, traz abundância, traz a gratidão, né? Os elementos que vocês podem usar para esse tipo de altar são velas na cor dourada, na cor amarela, na cor verde, até na cor. Apesar que a cor verde eu usaria mais para cura, tá? Mas assim, a vela dourada, a vela amarela e até a vela laranja traz essa energia de luz, de crescimento, de riqueza, de expansão. Tá bom? Então vocês podem utilizar ela. Esse é o meu. Opa, prosperidade em todas as formas. Tem que prosperar para comprar tanto baralho. E tem que usar o gráfico prosperador também. Aprendi com a Renadia. Para a gente pagar o cartão de crédito. Eliane, seja bem-vinda. Nossa, meu marido é colecionador de moedas e notas de dinheiro do mundo, e até centenárias, que ficam em vários livros próprios aqui no quarto do escritório dele. Imagina as energias. Pois é. A energia é muito forte, a energia do dinheiro é muito forte. Muitas pessoas falam, eu preciso de dinheiro, eu preciso prosperar, mas não tem a magnitude da força que tem isso. Energia do dinheiro, antigamente os antigos falavam dessa forma, né? Você tem que saber trabalhar com a energia do dinheiro, senão você perde tudo. Dinheiro não leva desaforo para casa. Você já deve ter ouvido essa frase. A energia do dinheiro ela é muito poderosa e muito forte. E a gente precisa saber trabalhar com a energia do dinheiro. Senão, cai no ego, cai no engano. É muito complicado. Eu também junto moedas de várias épocas e países. Deixo no altar de magia do caos. Pois é, tá vendo, Caio? Camila, seja bem-vinda.
Geisa, Breno, tudo é energia, exato. Então, alguns elementos que vocês podem colocar aí, a vela dourada, a vela amarela, tá? Cristais, gente, citrino, pirita, olho de tigre, também está relacionado bastante à prosperidade, tá? São cristais que vibram a energia da riqueza, que vibram a energia do crescimento, da prosperidade. São relativamente ativadores da energia da prosperidade, tá bom? Outras coisas que você pode colocar no seu altar, a gente acabou de comentar aqui: moeda, dinheiro, tá? Algumas pessoas fazem escritas de metas, né, que vocês querem alcançar. Coloquem essas metas também no altar de vocês da prosperidade. E uma coisa importante que eu gosto bastante de falar são algumas plantas vivas, tá, gente? Por que planta viva? Porque traz essa energia do crescimento. Então, alecrim, bambu da sorte, hortelã, manjericão, elas trazem o movimento para a vida. São plantas que elas são com energia alta, que elas ficam mais próximas da irradiação solar, tá? Então, essas plantinhas, ela traz uma configuração energética mais legal para um altar da prosperidade, tá bom? Isabela, seja bem-vinda. Kátia, Camila. Pode, se for uma nota que não está mais em circulação, né? Você pode escrever na nota sim, tá, gente? Já vi magias de bruxaria com notas escritas. Agora eu vou mostrar o gráfico que vocês podem colocar. Que é um gráfico que a Renadir já falou para vocês, inclusive é o gráfico que eu estou usando. Repita, amor: alecrim, manjericão, bambu da sorte, é maravilhoso, é um toquinho desse tamanho que ele vai crescendo, ele fica a coisa mais linda. Aliás, a Dinha sempre coloca nas lives dela, ela tá sempre com o bambu da sorte do ladinho dela. Erva como hortelã também, são ervas com energia alta, energia boa, que movimentam a vida, tá? Então, alecrim, manjericão, bambu da sorte, hortelã, porque elas têm mais contato com a iluminação solar, por isso que elas trazem mais energia. Se você vê, todas essas plantinhas que eu falei, elas são compridinhas, certo? Agora vamos para o gráfico, gente. Esse é o gráfico para vocês colocarem no altar da prosperidade, tá? É o gráfico turbilhão. Esse gráfico turbilhão, vocês podem colocar ele no altar da prosperidade. Vocês podem colocar seu nomezinho aqui no meio, com data de nascimento, tudo bonitinho, que nem eu falei. Coloque aqui o que você quer nesse gráfico da prosperidade. Coloque a pedra pirita em cima, ou o citrino, ou coloca um olho de tigre em cima para potencializar o gráfico. Ativem o gráfico, tá? Diga-se de passagem que a gente pode ativar com as mãos ou a gente ativa com o pêndulo. E no que se trata de bruxaria, eu ensinei na bruxaria sutil. A ponta do nosso dedo, ele é um ponto concentrador de energia, tá? Eu ensinei para poder fazer a abertura e fechamento do campo de proteção antes de começar a magia. Se eu não me engano, não foi na bruxaria sutil, sim. Então, vocês também conseguem ativar com a ponta do dedo, tá? Sempre intencionando. Se ajudar vocês, imaginem aqui, ó, um fio de luz saindo da ponta do dedo, intencionando o que vocês querem e ativando ali o círculo, tá bom? Eu comprei um e ele tá gigante, tivemos que pôr do lado de fora. O bambu da sorte, bambu da sorte virou uma árvore, né, Caio? Que lindo. Eu acho lindo. Tá bom, gente? Ó, legalzinho, né? Para colocar aí no altar da prosperidade. Fechou? Anotado? Gráfico turbilhão?
Sim? Então, são algumas coisas que vocês conseguem colocar no altar de vocês, certo? Além disso, o pessoal que está estudando comigo tarô, que está estudando baralho cigano, tem cartas que vocês conseguem colocar, tá bom? Por exemplo, na carta, no altar da prosperidade do baralho cigano, você pode pôr uma chave, você pode pôr a carta do sol, tá bom? Do tarô, pode colocar a carta do sol, exato, sol. Isabela, boa noite, amor. Tudo bom? Gaudênio, seja bem-vindo. Então, as cartas de tarô e as cartas do baralho cigano, vocês também podem usar para colocar cada um desses altares, tá bom? Beleza? Casa, jardim, criança. A casa para trazer estabilidade, o jardim para trazer esse convívio com outras pessoas, né? Carta da criança relacionada mais à sua criança interior, pode colocar no altar do amor, né? Que traz a parte do amor próprio. Legal, Caio. Beleza? Fechou, gente? Certinho? Agora eu queria falar para vocês um pouco como que vocês podem personalizar o altar de vocês de acordo com a intenção. Um truque poderoso para vocês personalizarem o altar de vocês de acordo com o que vocês realmente estão conectados. Olhem as cores, olhem os aromas, estudem os elementos que você sente que você deve colocar. Eles têm que estar em sintonia com o seu propósito, com aquilo que você quer. Então, sempre tenham em mente o que vocês querem. Se vocês querem ativar o amor, tragam aí tons mais suaves, mais delicados, essência relacionada a flores. Se você quer um altar de proteção, use pedras mais densificadas, cores mais fortes, símbolos que traz mais a proteção. Se você quer algo relacionado à prosperidade, usem aí o dourado, o amarelo, o brilho, aquilo tudo que é brilhoso está relacionado à prosperidade, movimento. Uma dica também para quem quer prosperidade, gente, grãos está relacionado à prosperidade, tá? Quem fez comigo aula de potes mágicos, potinhos mágicos, já sabem quais os grãos que você pode aí utilizar nos potes mágicos para fazer um pote da prosperidade. Assim como eu dei dica de fazer pote da proteção. Então, aquela aula que a gente teve sobre velas, sobre sprays vibracionais, potes mágicos, tudo isso vocês podem, agora vocês sabem como é que faz, vocês podem colocar no altar de vocês. E a gente falou ontem, tudo que é manipulado pela gente traz uma energia mais carregada daquilo que a gente quer. E se você está aqui e não teve essa aula comigo, gente, no quadradinho verde, você clicando, vai na parte de produtos, tem um e-book falando sobre isso, tá bom? Se você tiver dúvida de qual e-book comprar, me manda uma mensagem e eu ajudo vocês. Reisa, você não vai fazer de novo, né, o curso de tarô? Dani, eu já dei 3 semanas de tarô aqui no aplicativo Aura Pura. A 4ª semana vai ser o mês que vem, tá? E aí, se você perdeu alguma coisa, dá uma olhadinha no YT, tá? Lá tem todas as aulas. Aromas de prosperidade, por exemplo, um aroma relacionado à prosperidade. Você pode usar laranja doce, que é um óleo essencial, né, de laranja doce. Você pode fazer um spray vibracional com a casca da laranja. Aromas cítricos trazem mais essa energia da leveza. Tá bom? Obrigado, Renadir. Deixei para agendar na última hora, quando fui agendar, meu celular travou e acabei não conseguindo. Acontece. Lá tem todas as aulas, tá?
o mês que vem a gente vai fazer a última etapa aí da parte do tarô. Esmeralda pediu 4 semanas de tarô e eu tô fazendo as 4 semanas. Certo? Aonde que vocês podem colocar o altar de vocês, gente? Vocês podem colocar num cantinho da casa. Se for um altar relacionado à prosperidade, minha indicação, coloca logo quando você entra na casa do lado oposto. Vocês podem colocar, tá bom? Podem colocar um de proteção na entrada da casa, que nem esse o gráfico, vocês podem colocar na entrada da casa. Relacionado a amor, vocês podem fazer até no quarto onde vocês dormem, tá? Porque é uma energia sutil, é uma energia tranquila. Assim como, é que eu vou explicar isso no domingo, tá? Mas vocês podem fazer de cura também, tá bom? Pode fazer de cura. É que domingo eu vou ensinar uma técnica um pouco diferente do que vocês estão vendo aqui. Ao invés de vocês fazerem vários altares em vários locais diferentes, a gente vai concentrar num ponto e desse ponto a gente vai carregar para os outros lugares da casa, tá? É isso, é uma técnica um pouco diferente disso, mas tá relacionado a esses altares que a gente está falando. 2020? Pois é. Ana Clara, seja bem-vinda. Tá bom? Então, domingo eu vou ensinar uma coisa um pouco diferente para vocês, para não ter que ficar fazendo um monte de altar em cada ponto da casa, tá? Eu vou ensinar como vocês puxam a energia de um altar central para poder pegar nos pontos da casa, tá bom? Então, exemplo, para fechar aí com chave de ouro, eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês. Então, por exemplo, no altar do amor, usem um tecido claro, um rosa claro, ou também, se está relacionado à parte mais de movimento, pode trazer ele no sentido do vermelho, que traz a paixão. Coloquem aí o quartzo rosa, coloquem as pétalas de rosa, coloquem um bilhete de afirmação, coloquem um gráfico, coloquem a carta do tarô, coloquem a carta do baralho cigano. Gente, tem inúmeras formas de você transformar aí o seu altar do amor, intencionando aí o amor que você quer. Seja o amor pela vida, seja o amor universal, seja o amor próprio. Tem todas essas nuances aí energéticas de acordo com a cor, o objeto que você coloca e tudo mais. Um exemplo de altar de proteção, tragam um copo com água e sal, né? Porque já a água ela é condutora energética e o sal ele vai carregar ali dentro da água, depois você troca. Tragam a vela branca ou a vela azul ou até uma vela preta para poder trazer essa energia de proteção e defesa. Uma turmalina negra também vocês podem colocar. Traga uma imagem do guardião, coloquem um gráfico de proteção, coloquem uma carta que também está relacionada a isso. Vocês podem escrever no papel algo relacionado à parte de proteção, como se fosse uma oração. Então, é uma forma de você carregar também com a energia o altar. Lembrando que ontem a gente falou sobre isso. Não é só montar o altar e deixar ele ao léu, né? Você precisa, com frequência, carregar ele de energia. Eu carrego todos os meus altares todos os dias. Então, eu faço rituais energéticos para carregar a energia de todos os meus altares. Vocês sabem que eu tenho 4 altares aqui. O 5º vai ser montado aqui, que eu já falei para vocês essa semana. Então, esses altares, eles trazem uma energia específica, então carreguem sempre eles, não façam um altar e deixe ele lá ao relento, né? Tudo é energia, então a gente precisa cuidar. Então, um altar de proteção pode ser colocado, tudo isso intencionado com o que você quer. Um altar de prosperidade, tragam as moedas, tragam o dinheiro, tragam a vela dourada, tragam o potinho, né? O pote mágico que a gente falou da prosperidade, tragam a pirita,
Levem para o altar da prosperidade de vocês o gráfico que a gente conversou, tragam aí uma carta do baralho, tudo isso é informação dentro do seu altar, tá certo? Então, o altar da prosperidade vocês podem trazer também como agradecimento. Então, vocês agradecerem tudo que vocês tiveram até o momento é uma forma de magnetizar a prosperidade futura. Então, quando você agradece por tudo que você tem até o momento, você magnetiza o que vai acontecer no futuro. O poder da gratidão, ele traz esse magnetismo da prosperidade e da abundância, tá bom? Então é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes não é só pedir. O fato da gente agradecer também traz o magnetismo. E aí vocês podem trazer a energia da gratidão em todos esses altares que a gente falou, tá? O poder da gratidão, ele é muito forte. Então, agradecer por toda a proteção e defesa que você teve até agora é uma forma de você magnetizar mais proteção e defesa. Agradecer pelo amor próprio que você teve até o momento é uma forma de magnetizar e trazer mais amor próprio, ou seja, ativar ou reativar essa energia que está dentro de você, tá bom? É como se você estivesse acendendo uma vela dentro de você. Ana Clara, Marciele, Flávia, Jéssica, Caroline, sejam todos muito bem-vindos. Certo, meu povo? Dúvidas de altares? O poder da gratidão é muito poderoso, gente. Tudo certo? Vocês estão aí ainda, gente? Ou caiu? Que eu não tô vendo vocês responderem. Vocês caíram? Ou eu caí? Tá ouvindo? Ah, tá. Olari, foi a sua filha que entrou aqui? Que eu vi que tá com outra foto. Ah, então tá bom. Eu achei que eu tinha caído. Minha internet caiu. Certo? Dúvidas, meu povo? Dúvidas até aqui? Nem me fala, Renadira. Eu tinha um celular que era assim também, mas eu ficava numa loucura com aquele celular. Aliás, ele tá aqui, ó. Deixa ele aqui. Ah, então foi uma outra moça. Eu vi o nome, eu falei, acho que não é ela não, porque tá com outra fotinha. Certo, meu povo? Tudo certinho até aqui? Era sobre isso a live de hoje. Então, dei várias dicas para vocês. Gente, como é que eu faço para colocar isso aqui de volta? Porque eu não quero perder. Ele está como arquivado, mas eu não quero arquivar isso aqui, não. Eu quero tirar ele do arquivamento. Mover, copiar. Acho que é mover. Capaz. Aqui. Ai, tirei. Voltou. Certo, certo. Então vamos lá, gente. Se não temos dúvidas, estamos de acordo. Spoiler da live de amanhã. Ai, voltou pro lugar certo. Não. Não é aqui não. Aqui. Voltou nada. Ah, voltou sim. Cliquei num botão aqui que ele foi parar no outro canto. Então, bora, gente. Bora pro spoiler de amanhã? O que nós vamos falar amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre energização do altar, tá bom? Então, como vocês podem organizar, transformar o seu altar em portais de energia? Então, o altar
ele sempre precisa estar energizado, precisa estar organizado para cumprir a sua missão, tá certo? Então, eu vou trazer para vocês amanhã algumas técnicas de organização e energização para garantir que o altar de vocês estejam sempre vivos, ou seja, repletos de energia e de intenções. Então, preparem-se para dar um novo fluxo de energia ao espaço que vocês forem colocar o altar de vocês. Então, amanhã é muito importante, que nem eu terminei agora a live falando que o seu altar precisa estar sempre energizado. Amanhã eu vou falar para vocês como que vocês vão fazer isso e vou dar várias dicas para vocês fazerem, tá? Você falou a imagem da estátua da prosperidade. Olha, uma imagem que está relacionada à prosperidade que eu colocaria seria de Oxum, tá bom? Essa é uma imagem que está relacionada à prosperidade. Só que assim como eu falo de Oxum, porque está atrelado a Umbanda e eu sou umbandista, tá? Ganesha, exatamente, Lari. Então, quem tem outros estudos do hinduísmo, e outros estudos, por exemplo, deuses e deusas gregos, tá? Tem o Deus Sol também, que é do Egito. É que Egito eu gosto, né, gente? Então, Deus Sol que está relacionado ao Egito. Então, deuses do Egito também você pode colocar. Tem outros deuses que estão relacionados, outras divindades também relacionadas a outros pontos de estudo, tá? Aí precisaria ver direitinho, mas a Lari tá certinha. A Ganesha tá relacionada à prosperidade, tá bom? Pedro, seja bem-vindo. Tem bruxa da prosperidade? Meu amor, com certeza deve ter a bruxinha da prosperidade. Tem bruxa da prosperidade, assim como tem da Hecate. Na verdade, uma deusa grega relacionada à prosperidade é a Deméter. Lembrei agora. Uma deusa grega relacionada à prosperidade é a Deméter. Tá bom? Eu gosto muito de Deméter. Vamos ver aqui. Lembrei agora, minha filha. Deméter. Deméter é maravilhosa. Deixa eu ver. Ah, tá falando de Deméter mesmo, ó. Deméter, mitologia grega. Você falou de bruxa, eu lembrei de Deméter. A deusa Ceres ou Deméter. Bruxa, tem uma chamada Catarine, que é do Vitor Valentim, do Bosque dos Gnomos, que é o que eu adoro. Eu sempre indico eles para vocês. Bruxa Catarine. Eu gosto do Vitor Valentim, porque como ele trabalha muito com essa energia, as coisas que tem dele é muito forte, é muito poderoso, né? Mas é isso. Procura uma bruxa da prosperidade. Tá aqui, ó, Bosque dos Gnomos, Caterine. Ó, a bichinha até bonitinha, gente. Gostei da Caterine. Ai, ela vem com um potinho. Ai, que máximo! Deixa eu mostrar para vocês. Olha, olha isso, gente. Ela vem com um potinho da prosperidade. Olha! Tem uns ovinhos. Eu falei sobre os ovos essa semana, né, gente? Que é a semente da vida, onde tudo se cria. Olha que lindo o potinho que vem com ela. E essa é a bruxa. Bruxa Caterine. Olha que coisa linda. Curti. Olha o potinho de Catarine. Potinho de Catarine. Olha, tem umas moedas aqui dentro, ó. Eu gosto do Bosque dos Gnomos porque ele faz ritual
com tudo que ele coloca na loja para vender. Tudo tem ritual. Ele faz antes, energiza e põe. Por isso que eu gosto. Que nem a caixa dos espelhos lá, que eu mostrei para vocês. Bruxa Cecília. Pode ser, bruxinha Cecília também. Já vem consagrado. Tudo que vende no Bosque dos Gnomos já vem consagrado, tá? Ele mesmo consagra. Então tem... Se vocês verem perfume lá, spray, essas coisas, tudo vem tudo consagrado já. Posso colocar um gnomo no meu altar? A Livinha me deu o dela para cuidar. É meu gnomo reborn. Ai, Larissa, você é engraçada, gente. Gnomo reborn. Eu não queria estar rindo, mas eu tô rindo porque é engraçado, né? Mas um gnomo da prosperidade também tem, tá, gente? Eu vi um gnomo da prosperidade, a coisa mais linda. Por que que pode colocar? Eu vou te dizer o porquê. A gente estudou elementais. Lembra que a gente estudou elementais aqui? Quem não participou da aula de elemental tem e-book aqui, tá? E-book sobre elementais. É legal você estar falando isso, Lari, porque o gnomo ele traz estabilidade e segurança. E essa estabilidade e segurança pode atrelar também a parte da prosperidade, que é a parte do dinheiro, tá bom? Pode sim, pode colocar. Assim como a gente falou sobre o elemental fênix e salamandra, as salamandras elas estão relacionadas ao elemento fogo, a fênix também, né? E as salamandras estão responsáveis aí para a energia do elemento fogo, junto com o fogo que traz o renascimento, que é a fênix, e ele traz a energia da ação do movimento. Então, de repente, dentro de um altar de prosperidade, você precisa do movimento, você pode colocar um elemental relacionado a isso, tá bom? Qual outro elemental que a gente tem? A gente tem as fadas e silfos. As fadas e silfos estão relacionados ao elemento ar, que é a nossa parte de comunicação e pensamento, a parte mental também. Você pode também colocar no altar da prosperidade, para trazer mais comunicação, para que a prosperidade flua mais. Assim, pessoas que estão relacionadas a vendas e tudo mais, dá para trabalhar também. Ou seja, a nossa aula dos 4 elementos, vocês podem, dos elementais, na verdade, dos elementais que a gente teve, uma semana falando sobre elemental, vocês podem atrelar nos altares também, tá bom, gente? Eu dei esses exemplos práticos e básicos de vela e tudo mais, mas vocês podem trazer a energia do elemental ali, dentro dos 4 elementos que vocês trabalham no altar, tá bom? Então dá para trazer a energia dos elementais sim, certo? Ele tá na garrafa, você não precisa tirar ele da garrafa, você só precisa destampar, tá bom? E os elementais, como a gente conversou na semana sobre elementais, eles se alimentam da energia. Então, o que você precisaria colocar próximo dele? Aliás, teve até uma seguidora aqui, que quando a gente estava falando na semana dos elementais, eu não lembro quem era. Ela falou que ela abriu a garrafa e deixou uma pedra próximo dele e disse que ele parou, ficou tranquilo, né? Evelyn, seja bem-vinda. Então, coloque o elemento que representa ele próximo dele. Então, se ele está relacionado ao elemento terra, coloque ali um cristal. Se for relacionado à prosperidade, coloca um cristal de olho de tigre, coloca um citrino, coloca uma pirita ali para ele. Se for um gnomo, de repente, relacionado à parte do amor, coloca ali um cristal do quartzo rosa, tá? Então é legal a gente trabalhar desse jeito também. E a maçã, pode trabalhar com maçã para o gnomo também, tá? Porque a maçã ela está relacionada ao elemento terra. Pode trabalhar também, tá bom? É que a maçã a gente sempre tem que ficar de olho. Eu, por exemplo, eu tenho uma maçã do lado da vela de esmeralda, porque a esmeralda ela traz essa energia da cigana também, né?
E essa maçã, ela foi uma maçã consagrada numa festa de cigano e eu tenho que trocar de tempo em tempo. E eu tenho que comer essa maçã, gente. Eu como a maçã. Então ela fica extremamente carregada de energia aí do povo cigano, né? Mas pode trabalhar assim, certo? Então tem várias formas de trabalhar esses altares, gente. Galera que fez aula de elemental comigo, que a gente trabalhou, fez aula prática também de elemental na sessão em grupo, pode trazer os elementais para o altar também. É muito valioso isso. Muito valioso, tá bom? Certo? Fechamos? Dúvidas? Gostei dos elementais também. Tá vendo como dentro de um altar a gente pode trabalhar de várias formas? A gente pode trabalhar com gráfico, a gente pode trabalhar com cartas, a gente pode trabalhar com elementais, a gente pode trabalhar com imagens, imagens da Umbanda, imagens de deuses, deusas, divindades, tudo isso está relacionado ao altar. É por isso que a gente precisa saber como que o que a gente tem mais sintonia para montar o altar. Esse altar aqui embaixo, ele é um altar mais dos 4 elementos, mais para uma parte bruxa. Tá vendo? Esse aqui de baixo, é que vocês não vão conseguir ver. Esse está mais relacionado aos 4 elementos e carrega mais a energia da bruxaria, tá? Aqui já tenho mais relacionado às orixás. Aqui eu já tenho mais relacionado às minhas entidades. Mas são todos altares e eu carrego eles de energia todos os dias. Todos os dias. Intenciono. Todos os dias. Bato papo, converso. É isso. Então amanhã eu vou ensinar vocês aí, vou trazer como que vocês podem organizar, trazer a energia deles, tudo bonitinho. Fechou? Júlia, Yasmin, Aline, Regiane, bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas tá tudo certo. Estamos acabando aqui. Tá bom? Gente, bora pro encantamento de encerramento de live? É sobre isso, muita coisa, né, Regiane? A gente vai fazendo e vai... O que vai dando, a gente vai encaixando. Tá tudo certo. Ainda chegou com presente. Gratidão pela flor de lótus. Gratidão. Bora lá, gente, para o encantamento de encerramento de live. Dúvidas? Mais alguma dúvida sobre altar? Dúvidas para vocês? Tudo certinho? Coloquem aqui nos comentários se está tudo certinho, porque aí a gente já vai para o encerramento já. Ai, ai. Perfeito? Gente, altar tem que colocar aquilo que mais ressoa com você, tá bom? Falei para vocês que eu vou montar um altar aqui de Afrodite, que eu tô sentindo uma energia que precisa ser montado um altar de Afrodite, tá bom? Mas a gente tem que colocar aí conforme o que a gente mais ressoa com a nossa intenção. Cara, e trabalhando isso. Então, eu trouxe aqui para vocês elementais, trouxe divindades, trouxe deuses. Então, deixa aí aflorar e saibam o que colocar, né? É o que eu expliquei no começo da live. A pessoa, de repente, está colocando uma coisa que não sabe nem a energia que está trabalhando. Aí que é complicado, tá bom? Mas tudo vem através de estudos e direcionamento, né? Ninguém nasce sabendo e tá tudo certo. Mas bora estudar, vamos se direcionar e vamos fazer da melhor forma possível, tá bom? Galdênio, bem-vindo de volta, certo? Fechou? Ó, girassol. Gente, vocês querem mais do que a energia de um girassol num altar de prosperidade? Girassol tá aqui, ó. Girassol, meu povo. Simples, né, girassol? É isso. Tá bom? Então, bora com o encantamento de encerramento de live, gente. Encantamento de encerramento de live para a gente fechar esse egrégora energético, né, girassol? É isso, girassol. No altar da prosperidade, pode botar um girassol, gente. Ó.
Então, bora para o encantamento de encerramento de live, para a gente fechar essa egrégora de estudos, vocês conseguirem levar isso para o dia a dia de vocês, que é a parte mais importante, a parte mais gostosa, é a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então, bora lá. Encantamento de encerramento serve todos os tópicos. Também acho, Renadir. Aliás, a carta do Sol no tarô tem uns girassol, né, gente? Então, tá aí a dica. Então, bora para o encantamento de encerramento de live. Hoje, a live Altar para cada intenção, amor, proteção e prosperidade. Certo? O altar foi erguido com alma e poder. E cada intenção agora pode florescer. Amor que aquece, proteção que conduz, prosperidade que brilha, qual chama a luz. Assim é, assim seja, está feito. Gente, gratidão por hoje, gratidão pela presença de cada um de vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha auxiliado vocês aí nesse processo de contar, de montar o altar de vocês. Está feito, está feito, está feito. Assim é. Amanhã voltamos 7 horas da noite para saber como a gente organiza e energiza tudo isso que a gente vem conversando. Então estejam preparados amanhã, porque amanhã a gente vai falar muito sobre organização e carregar a energia de um altar, tá bom? E não adianta nada a gente montar e deixar ali ao relento. Então é sobre isso, gente. Um beijo para vocês, gratidão pela presença de cada um, abraço no coração. Quem for descansar, até amanhã. E quem eu for ver daqui a pouco na live da Regiane sobre Exu, que essa semana ela está falando sobre Exu, a gente se encontra daqui a pouquinho, tá bom? Vou fazer minhas leituras, como eu sempre faço, todo finalzinho de live. Faço minhas leituras e daqui a pouquinho eu estou por lá. Então, gratidão pela presença de todos, gratidão pelos presentes. Um beijo, um abraço, um ótimo descanso para quem for descansar. Eu vejo amanhã e quem for ver daqui a pouco, até daqui a pouco. Beijão, tchau, tchau, gente. Boa noite, boa noite, boa noite.